agradecer a presença de todos que vieram aqui nesta noite para homenagear Rubem Braga, cujo centenário é amanhã, dia 12. Agradeço especialmente a presença de Maria do Carmo Braga, nora de Rubem Braga, casada com Roberto Braga, que está aqui conosco, a dona Helena Lara Rezende, viúva de Odo Lara Rezende, queridos amigos do cronista. E também outros amigos que se reencontram aqui para pensar no sabiar da crônica. Ana Maria Machado vem ao Instituto Moreira Salles, mais do que como autora premiadíssima de uma centena de livros, muitos deles traduzidos para várias línguas, além de acadêmica, presidente da Academia Brasileira de Letras, pela segunda vez neste ano de 2013. Ela se apresenta aqui como amiga que foi de Rubem Braga e, naturalmente, como conhecedora da obra dele. Para nós é uma honra e uma sorte poder ouvi-la. Ana Maria, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Obrigada a vocês. Acho que na opção que me deram aqui inicialmente de muita luz e pouca luz, eu disse, muita luz é bom para eu ler melhor, mas senão eu fico sem ver vocês também. Acho que podia baixar um pouquinho para tentar, pelo menos, não cair tão no escuro. Na verdade, isso aqui é uma voltinha que eu estou dando antes de começar. A gente sempre fica meio assim, sem saber como começar. E eu fico especialmente sem saber como começar nesse caso. Eu fiquei pensando, desde o começo eu topei imediatamente fazer, por carinho, por admiração, por tudo. Eu queria muito participar de um festejo ao Rubem. Mas não, fiquei sem saber como, não sabia qual a abordagem. Eu tinha que esquecer qualquer pretensão de fazer análise literária ou qualquer chapéu da Academia Brasileira de Letras ou fardão. Eu queria falar realmente, como você disse, e foi o que eu propus, um testemunho, uma memória nascida do afeto, sobretudo. Acho que é a partir do campo do afeto que eu falo. E um afeto estranho, uma memória boa, gostosa, mas tão de outro tempo que eu fico até com medo que seja mal compreendida, embora que eu acho que neste público do que eu consegui ver aí quando entrei, eu sei que não corro esse risco de ser mal compreendido, mas acho que um público contemporâneo às vezes teria isso, porque foi uma relação esporádica, intensa, bonita, e eu vou mais ou menos tentar recapitular, como eu disse, na memória, na lembrança. Ela começa nos anos 40, antes de eu conhecer o Rubem. Eu nasci em dezembro de 41 e, de alguma maneira, tanto meu pai como minha mãe tinham alguma coisa que levava já a se entrelaçar com o nome de Rubem Braga, e que foi um nome que eu ouvi sempre em casa, porque falavam nele. Minha mãe, muito menos, mas era de uma família capixaba. E então, capixaba de Vitória, não de Cachoeiro. Nesse tempo havia uma distinção muito grande, é tão grande que até quando a gente ia de trem do Rio para Vitória tinha que trocar o ramal em Cachoeiro, porque a bitola era diferente. Os cachoeirenses aqui devem lembrar disso. Mas, de qualquer modo, o meu avô conhecia a família, enfim, eu não sei se tinha sido professor de alguém, tinha uma história assim. Então, ela sabia quem era um nome que, quando o papai falava, ela participava da conversa. E papai, meu pai era o Mário Martins, jornalista, tinha sido companheiro de Rubem Braga em algumas redações, e então falava com muita naturalidade. Era um nome que frequentava as lembranças dele e o cotidiano profissional. E nós fomos morar em Buenos Aires
em 48, 47, 48, enfim, moramos 2 anos e pouco lá, 48, 49, acho mais isso. E lá em Buenos Aires estava morando nessa ocasião um casal muito amigo do Rubem Braga e do papai, que eram Newton Freitas e Lídia Bezuchet. E que foi um casal muito marcante na minha vida, porque eu era criança lá, sem a família, sem tios, sem nada, porque todos tinham ficado aqui, morando 2 anos no estrangeiro lá só com os pais. Então, eles me adotaram e eu os adotei. Com 2 características muito marcantes, eles para mim, na minha memória, que era a gargalhada do Newton Freitas, que qualquer pessoa que tivesse ouvido sabia, era assim da pessoa quase cair da poltrona, ouvindo ele rir e querendo rir junto, uma gargalhada que vinha crescendo como uma cachoeira escandalosa, assim. E a Lídia Bezuchet, que era capixaba, de Vitória, eu conheci a família, conheci depois da Lídia, eu fiquei amiga mais tarde, apesar da nossa diferença de idade, enfim. Mas a Lídia era escritora, foi a primeira escritora que eu conheci. Foi uma pessoa que me fascinou por isso. Ela era uma escritora de um livro que eu tinha lido, Cuentos de Tío Macario, que eu li em espanhol, porque estava traduzido ali. Então, o primeiro capítulo, Como Conhecia Mi Tío Macario, eu lembrava, depois foi editado em português pela Nova Fronteira. Mas o fato de eu conviver com uma escritora, mulher, e que se apresentava como autora de um livro tão interessante, isso para mim foi muito forte. E eles falavam muito no Rubem. Depois, por meio deles, eu conheci ainda em Buenos Aires, conheci o Caribé, que fez para mim, desenhadinho, um diário quando eu fiz 7 anos. Então tinha o desenho de uma menina, tinha a data do meu aniversário de 7 anos, 1948, e tinha o desenho de uma menina entre papagaios, palmeiras e um sol, não sei o quê. E aí essa coisa com o Caribé ficou também muito forte. Eu não lembro do Caribé falar no Rubem nessa ocasião, não sei se já se conheciam, enfim, não é daí. Eu lembro do Rubem ser um personagem da minha casa. Então, acho que isso pode explicar o fato de que quando depois eu voltei para o Rio e vim morar em Ipanema, na Rua Bulhões Carvalho, o papai era jornalista, recebia diariamente em casa uma quantidade de jornais enormes que ele tinha que ler antes de ir para a redação. Tinha Diário Carioca, Diário Notícias, à noite, o Jornal Brasil, o Globo, enfim, acho que eram uns 8 que tinha, nem consigo lembrar todos. E nesses jornais havia vários cronistas que escreviam, e um deles era o Rubem Braga, que para mim era um nome conhecido. Então, talvez isso tenha ajudado a explicar por que tão cedo, com 9 anos, 10 anos, eu fui começando a me interessar por ler aquelas crônicas. Eram coisas pequenas e eu me acostumei a todo dia no jornal. Acho que nesse tempo ele escrevia primeiro no Diário de Notícias, depois ele passou para o Correio da Manhã, isso eu já não lembro diretamente, mas fui estabelecendo uma relação de leitora com ele e havia crônicas de que eu gostava muito. E como o papai costumava recortar coisas de jornal para o que ele tinha que escrever depois, fazer os arquivos dele, eu acho que também, por imitação do meu pai, eu queria ter os meus recortes. Então, depois que ele lia e recortava os dele, eu recortava coisas, e basicamente eu recortava uma ou outra crônica de Eneida e recortava as crônicas do Rubem Braga, muitas delas. Colava e relia. Então, esse é um primeiro conhecimento antes de eu realmente conhecê-lo, mas ajuda a explicar por que desenvolvemos essa amizade. Eu era tiete à distância, né? Quando foi depois, quer dizer, então aí já estamos nos anos 50, nesse momento eu vim morar em Ipanema e eu estudava no Colégio Meli Souza. O Meli Souza feminino, nesse tempo, tinha o Meli Souza masculino em Copacabana, perto do Malé Soares, na Avenida Copacabana, e o feminino era na
Teixeira de Melo, esquina com Prudente de Moraes. Então, meus irmãos menores estudavam no Fontainha, que era na diagonal absoluta da Praça General Osório do outro lado. Mamãe nos levava até ali, atravessava a rua comigo, me deixava na praça, eu corria, atravessava e ia para o colégio depois, porque atravessar Prudente de Moraes eu podia, não tinha ônibus nesse tempo. A gente ia até o Leblon, era de bonde, né? E mais ou menos nessa época, eu não sei precisar o ano, 52, 53, 51, assim, eu estava no ginásio do Melo Souza. Eu não sei exatamente onde foi, eu tenho uma vaga ideia que foi numa exposição, numa coisa, mas eu não sei, não lembro muito onde, eu não sei se eu estou confundindo com outra data, mas eu sei que meu pai me apresentou Rubem Braga. Eu acho que foi Museu de Arte Moderna, mas eu não tenho certeza nem se já tinha Museu de Arte Moderna nesse tempo, ou se eu estou confundindo com uma apresentação ao Jorge Amado, que eu tenho certeza que foi no Museu de Arte Moderna. Eu sei que, quando me apresentou, ele disse, ela lê você, sabe, suas coisas. E o Rubem resmungou alguma coisa como quem não acreditava. E aí eu quis provar a ele que era verdade. Muito da metida, exibida, e comecei a dizer frases de cor que eu sabia das crônicas dele, várias, diferentes. Tinha uma que era mais ou menos recente, que eu me lembro que foi das primeiras, surgiu nessa conversa, que era sobre a feira. Porque a feira, ele nesse tempo morava, eu não sei se na Montenegro, na Prudente de Moraes, eu sei que era um pouquinho mais para lá do colégio, 1 ou 2 quarteirões, mais para Ipanema, e eu, na Bulhões de Carvalho, era mais para Copacabana, né? Bem no limite ali, perto da Conselheiro Lafayette, onde o Drummond morava. E ele, quando falou na feira, ele escreveu qualquer coisa sobre a feira, eu fiquei na dúvida se era a feira da terça-feira, que era da Bulhões de Carvalho, ou a feira da quinta-feira, que era da Praça General Osório, e enfim, prestei atenção nisso, reli, fiquei vendo, e eu sabia trechos enormes da crônica da feira, sozinho, de cor. Aí ele realmente acreditou e ficou surpreso. Então, esse primeiro contato, que foi em torno a uma tietagem, a uma boa memória minha, nesse tempo, né? Imagina. Mas ele, enfim, nós nos conhecemos e ele guardou, ele lembrou de mim aí disso. Dessa ocasião, eu lembro de uma crônica que eu não sei se era exatamente dessa época, um pouco depois, mas é dessa época que eu estudava no Melo Souza, uma crônica que eu adoro até hoje, que é dos Amigos na Praia. E lembro que numa das primeiras conversas que eu tive com ele depois, e o que eu falei nessa crônica, ele me disse que um dos 3 amigos era o Zico, e o Zico era o Newton Freitas, que era o tal amigo que eu tinha conhecido em Buenos Aires antes. Então, por causa disso, nós descobrimos um outro território comum, que eram Lídia e Newton, e podemos falar nisso. Mas então já estou passando para o segundo momento, que é como nós começamos a conversar o que foi. Quer dizer, depois dessa primeira vez em que eu o encontrei, fui apresentado pelo papai, passou-se um bom tempo, eu acho, e uma vez eu estava saindo da escola do Melo Souza, e ele estava passando, porque ele morava ali perto, né? E eu vinha com 2 ou 3 colegas de colégio, nós de uniforme, não sei o quê, e aí eu olhei, olha, aquele lá é o Rubem Braga, corremos atrás. E eu abordei muito enxerida, porque eu era amiga dele, eu já conhecia, por exemplo, para apresentar as outras para ter. E aí ele lembrou de mim, ele lembrava de mim, porque eu não sei o tempo que havia passado, se eram meses, semanas, mas eu era a menina prodígio que sabia trechos das crônicas dele de cor. E aí ele perguntou, viu que eu estudava ali, enfim, a gente conversou rapidamente ali, mas daí algumas semanas, quando eu saí, ele estava na porta do colégio, na esquina do colégio. E atravessamos a rua, eu sentei naqueles bancos sinuosos que tinha assim na Praça General Osório, sem encosto, ali. Sentamos ali e conversamos um pouco, depois eu fui embora para casa. E isso passou a se repetir de vez em quando.
Quer dizer, era a ideia que eu tinha, conversamos um pouco. Quando depois eu comecei a pensar nisso, eu digo, mas nós não conversávamos. Ele não falava. Ele não falava nessa época, ele não falava depois. Eu acho que se eu realmente conversei com o Rubem algumas vezes, se somar tudo, não dá 2 horas. Aí eu fiquei hoje aqui fazendo um esforço de tentar ver, e até anotei algumas coisas. Já falei na feira, mas eu lembro assim, de outras coisas, quer ver? Ah, não, a feira ainda tem um detalhe. Um dia ele foi pegar no colégio, tinha passado na feira da Jangadeiros e me trouxe uma rosa amarela. E isso foi a primeira flor que alguém me deu. Isso ninguém esquece. É como o primeiro sutiã. Não dá. Não dá para esquecer. E essas conversas com uma total economia da parte dele, e eu diria ser de uma tagarelice absoluta, iam se desenvolvendo. Então eu lembrei de dois ou três assuntos sobre os quais nós falamos, então eu hoje quis trazer aqui para falar. Uma delas, e se eu posso precisar a data com mais exatidão, entre 54 e 55, porque a minha estreia em publicação foi em 55 e essa conversa foi pouco antes. Eu agora já sabia que ele aparecia para conversar, então eu lia as coisas dele com muito mais atenção, porque eu já sabia para guardar assunto para falar. Aí já havia, né, uma coisa de muito menos inocência, né, coisa em bom português. Mas eu tinha escrito uma redação na escola com uma professora que era maravilhosa, Dona Laís, e que tinha pedido para fazermos, cada um escolher um tema e escrever uma redação longa, nem me lembro para que era. E eu escrevi uma redação sobre pesca de arrastão no Espírito Santo, em Manguinhos, numa praia onde meus avós maternos tinham casa, onde eu passava as férias sempre. E então era uma coisa que eu vivia aquilo desde pequena, todo verão ia lá, conhecia bem e escrevi essa redação. Fiz essa redação que passava limpo em folha de papel ao maço, a gente dobrava assim, dobrava uma margem à esquerda e era todo passadinho limpo ali. E aí, depois de passada limpo, tirei 10 e aí fui levar para o Rubem ver, claro. Andei com essa coisa, não era mochila, era pasta. Eu andei com isso dentro da pasta um tempão, esperando o dia que ele fosse aparecer para eu mostrar. E aí ele leu na praça mesmo, porque eu não deixei ele levar para casa, também não tinha xerox. E aí foi muito interessante, porque foi a primeira vez que nós conversamos sobre linguagem, sobre algumas coisas de linguagem. Porque tinha termos que eu usava que eram termos capixabas, termos de praia, termos de pescaria. E eu hoje fui olhar esse texto até de novo para ver que termos seriam esses, porque eu lembrava do fato e não lembrava das palavras. Mas palavras como poita, em vez de âncora, né? Aquela poita amarrada de pedra assim para fazer, quitungo, que é também um termo muito africano usado no Espírito Santo, que é uma palhoça na beira da praia onde se guarda os samburás, que era outra coisa. E, enfim, e aí ele conversou sobre isso e eu falei em Manguinhos. Eu não sei se foi nessa vez ou se foi em outra conversa que ele me disse que ele tinha uma casaca de Manguinhos. Manguinhos era a praia onde eu ia e casaca é um tipo de reco-reco que tem uma cabeça assim, em cima, é de madeira, é todo ranhurado e se toca com uma varetinha e se toca no congo, nas bandas de conga, que são uma manifestação folclórica do Espírito Santo. Então, eu não conhecia ninguém no Rio que já tivesse ouvido banda de congo ou que soubesse o que era casaca. E ter uma casaca da praia de Manguinhos, que era onde eu ia, era uma coisa fantástica. E ele ficou felicíssimo de alguém conhecer o que era isso. Nós falamos, trocamos, enfim. Essa vez ele falou, ele me disse até que a casaca que ele tinha era parecida com Carlos Drummond de Andrade, porque tinha uma cabeça que era magrinha, espigada e tinha assim como Carlos Drummond de Andrade.
Enfim, então, essa conversa é outro momento que eu lembro aí. E, além disso, ele conhecia a Lagoa de Juparanã, que é uma lagoa perto do Rio Doce, onde nós íamos muitas vezes. Eu tinha um tio-avô que tinha uma fazenda lá perto, e eu também conhecia, já tinha tomado banho nessa lagoa. Então, quer dizer, nós tínhamos uma série de coisas em comum, coisas capixabas, coisas do mar, coisas... Enfim. E nisso eu acho que foi se desenvolvendo essa amizade que ia e vinha, a gente se encontrava às vezes, ficava um tempão sem se ver, depois vinham de novo, etc. Aí entra outro fio que se mistura com isso. Uma das minhas colegas de turma, quer dizer, de turma não, porque eu era da turma 22, ela era da 24, eu 32, 34, enfim, mas era absolutamente contemporânea, era Nara Leão, que era irmã da Danusa. Então, havia no colégio, todas nós tínhamos assim, uma admiração pela Danusa. A Danusa tinha ido para Paris, a Danusa era modelo de Jacques Fat. Falava assim. Aliás, nós tínhamos umas ídolas, que ninguém usava essa palavra na ocasião, mas nós tínhamos essas admirações, que eu quero evocar um pouco aqui, porque eram mulheres muito emblemáticas dessa irmã que estava aí. Uma era a Ana Beatriz, que está aqui, que foi Miss Cinelândia. A gente juntava foto de Ana Beatriz, todo mundo queria ser um pouco assim. A gente queria, então, tinha a Ana Beatriz, tinha Danusa, tinha a Ira Hertz, que era bem do arpoador mesmo, Cookie, que era amiga da Ira, e Marina Colassante, enfim, que era irmã do Arduino. E isto era um cacife fantástico. Gente, eu vi uma vez na praia, juntos, Bruno Hermani, Rodolfo Hermani e Tom Jobim. Matéria de beleza masculina, nunca mais vi nada igual. Enfim, mas isso estou saindo aqui, então não deixa voltar. Mas já estávamos falando em Danusa, e falava-se muito que Danusa era uma das musas do Rubem. Então, uma vez eu perguntei a ele. Ele desconversou, que não sei o quê, depois disse que disso não se fala, que não é assim, que quem escreve, escreve de outras coisas, não escreve necessariamente de alguém, que a gente, quando escreve, transforma, que a gente não sei o quê. Mas aí eu falei nos Olhos Azuis. E tinha a Crônica dos Olhos Azuis, da Joaquina, que fazia Olhos Azuis, que eu era bem mais antiga essa altura, eu já tinha lido em algum outro lugar, eu não li isso no jornal. E tinha uma comparação com opalas ou safiras, eu não me lembro, que era uma pedra preciosa azul, conversamos sobre pedras preciosas. E aí, já num lance de coqueteria absoluta, eu perguntei a ele se meus olhos pareciam com alguma pedra. Alguma pedra. E ele disse que não. Nesse momento. Anos mais tarde, ele um dia olhou para mim e disse assim, pedra não chega assim, um âmbar? Não, esmeralda, nem turmalina, mas quando você volta da praia, traz o mar nos olhos. Então, ganhei. Mas assim, implorado. Desvanecida ou toda gangenta, como diria a Emília, Marquesa de Rabicó, que era muito mais um personagem meu a essa altura do que qualquer outra coisa. Ainda por essa época, em 1956, descobrimos outro ponto em comum. Que eu lembrei dessa outra conversa, por isso eu pus aqui. Nessa ocasião, em 56, meu pai era vereador. E a UNE fez uma manifestação muito grande contra o aumento das passagens de bonde. Eu me lembro que para que os bondes não passassem, os estudantes tiraram bancos que ficavam na praia do Flamengo e puseram no meio do trilho para o bonde não passar, enfim, foi uma grande... E isso perto da sede da UNE.
Meu pai foi lá dar apoio aos estudantes, não sei o quê, veio a polícia militar, distribuiu pancadaria em geral. Papai quebrou o braço e foi preso. Aí, quando chegou na prisão, nem sei se foi delegacia, o que era. Aí descobriram que não podia, ele era vereador, soltaram de novo, teve essa coisa. Isso andou em todos os jornais. E então, quando eu encontrei o Rubem na vez seguinte, falamos nisso. Eu disse a ele que papai tinha sido preso 4 vezes durante o governo do Getúlio. Ele disse, eu também, 4 vezes. Aí eu disse, mas eu fui uma só, mas com 4 anos. E era verdade. Eu fui presa com 4 anos, porque eu estava com o papai que foi preso e aí me levaram junto. Mas eu estou falando nessas coisas um pouco para lembrar, quer dizer, porque eu lembrei, e é um pouco essa variedade de assuntos no qual a gente circulava esporadicamente, eventualmente, quando nos encontrávamos e enquanto eu ia crescendo. Falei em 56, mas antes disso ele tinha sumido um tempo, ele tinha ido para o Chile, foi ser embaixador lá, e, enfim, depois voltamos a conversar, mas eu acho que em algum ponto aí houve uma mudança qualitativa da maneira em que eu o via, e isso tinha a ver com a escrita, com a consciência da escrita para mim. Eu acho que talvez o fato de eu ter mostrado a ele a minha redação sobre o Arrastão, que depois foi publicada numa revista no Espírito Santo, aliás, até ele me disse que ele também publicou primeiro na imprensa aos 15 anos, uma coisa assim, ou 16, enfim, nós tínhamos uma idade muito próxima da que eu estava na ocasião quando publiquei. E, então, foi outro ponto de contato, mas eu não pensava em ser escritora, nem escrever. Eu fui querer ser jornalista um pouco mais tarde, e daí foi que eu fui virando escritora. Nesse momento, eu estava ainda bastante perdida, mas pensava cada vez mais em pintar, que é o que eu comecei fazendo depois no Museu de Arte Moderna. Mas o que eu queria dizer, que conversar sobre a escrita me trouxe mais consciência de que eu o considerava um escritor fora do comum, um escritor acima de todos, melhor que todos. E eu comecei a tentar descobrir por quê. E eu não tinha a menor condição de descobrir por quê. Eu lia e tentava ver por que eu gosto tanto, o que é. E um dia eu conversei com ele sobre essa coisa de eu querer descobrir e não saber por quê. E aí eu disse uma coisa de que ele gostou muito. Eu disse, eu acho que você é muito sensível sem ser sentimental. Porque era um problema que eu estava começando a ter consciência para mim, de como lidar com a emoção na escrita sem ficar piegas. E então eu fiz essa distinção, não sei se a frase foi exatamente essa, mas eu distingui sensível e sentimental. E ele gostou muito disso. Aí, isso ele voltou a comentar de outras vezes, a falar, disse que eu era muito inteligente, que essa observação era muito madura, que... Enfim, eu acho que isso nos fez acrescentar essa dimensão. Eu não posso dizer que seja de uma reflexão sobre a escrita na nossa conversa, porque nem havia conversa, nem a gente verbalizava uma reflexão. Mas eu acho que esse elemento passou também a entrar. Hoje eu diria, com a bagagem que eu adquiri depois, eu diria que ele tinha um lirismo temperado de ironia, que permite dizer amemos burramente, como, por exemplo, o título de uma crônica. Mas, enfim, eu não sei exatamente como foi mudando aí. Eu sei que depois que ele voltou do Chile, eu terminei o ginásio e mudei de colégio. Eu fui para o colégio de aplicação, que primeiro era na Praça São Salvador, depois foi para Lagoa. E então eu já não encontrava o Rubem na saída da escola. E ao mesmo tempo, assim que eu fui para o colégio de aplicação, eu entrei no Museu de Arte Moderna e comecei a fazer o ateliê livre do Aloysio Carvão e do Ivan Serpa.
depois com a Teresa Nicolau também, enfim, eu entrei, e a Teresa era amiga do Rubem também, tinha isso. Mas eu entrei num circuito que era diferente, eu o encontrava muito menos, e nós não nos encontramos mais na saída de colégio. Então, acabou o nosso tipo de conversa, sentado no banco da praça. Às vezes, quando eu me atrasava para o almoço, eu levava bronca. Me lembro de uma vez que eu fiquei de castigo, porque demorei demais, porque fiquei conversando com ele. E eu não consigo lembrar o que era tanto assunto que a gente conversava, porque eu assim, não lembro. Mas, enfim, a essa altura, eu comecei a encontrá-lo mais em vernissagens. A gente ia muito a vernissagem, tinha muita exposição, todo mundo pintava, é a sensação que eu tinha. Assim, aliás, o Rui Castro diz isso, se não me engano, é o Rui que diz isso, ou no Chega de Saudade, ou no Ela é Carioca, que é uma coisa que houve uma época que todo mundo, todas as moças em Ipanema pintavam ou trabalhavam em galerias. Então, várias vezes eu encontrava, e quando terminava o vernissage, saía todo mundo para sentar e tomar um chopp em algum lugar. Tinha muita galeria na Praça General Osório, muitas vezes era ali, nos Jangadeiros, no Rio Nápoles, que era uma cantina, uma pizzaria que havia ali, eram uns lugares ali perto assim. E umas 2 ou 3 vezes nós estivemos no mesmo grupo, numa mesma mesa cheia de gente, mas não conversamos muito. Foi aquela coisa, nos falávamos, sabíamos quem era o outro, mas eu já estava mais tímida e nos falávamos menos aí. Uma vez, num desses encontros, num vernissage, um encontro casual, eu já tinha participado de uma exposição coletiva, acho que na cultura inglesa do centro, alguma coisa assim, eram uns 4 pintores fazendo. E ele tinha ido ver, aí ele começou a falar comigo sobre a minha pintura. E sobre a pintura ele falava muito mais do que sobre a escrita, do que sobre... realmente conversar com o Rubem sobre pintura, fosse a minha ou outra, ouvir Rubem sobre a pintura, é uma coisa que, não sei se porque eu era mais velha, eu lembro melhor, eu fixei mais isso, mas eu lembro disso com um prazer e uma sensação de aprendizado, de aprender a ver que eu tinha. Acho que o Aloysio Carvão me marcou muito como mestre nisso, e o Rubem foi muito importante para mim nesse momento também, me ensinando a refletir sobre a pintura, sobre o que a gente estava vendo. E pelo menos 3 vezes por semana a gente tinha diferentes inaugurações de exposição, os vernissagens, que eu ia muito a vários, e fomos assim acompanhando, em vários deles aí eu encontrava. E com isso fomos nos reaproximando, de tal maneira que já começamos a combinar o próximo vernissage, você vem, você não vem, não sei o quê. Então, novamente mudou o tipo de relação. E um dia ele ligou lá para casa, para passar lá em casa e me pegar, para irmos juntos a um vernissage. E quando ele ligou, meu pai atendeu. E levou um susto. Porque tinha até uma peça, se não me engano, do Glaucio Gilto, da Donzela Tem um Pai com uma Fera. Ele ficou uma fera. Eu me lembro de ouvir papai no telefone, passando uma descompostura, alguém soltando os cachorros. Isso não se admite, um homem da sua idade. Ele tinha exatamente a idade do meu pai. Meu pai também faz 100 anos, faria 100 anos esse ano. E aí, disse, não admito, não posso, não tem... Enfim, foi alguma coisa muito... E aí, quando desligou, disse, você não vai, e a gente não discutia. E houve um recolhimento muito grande. Aí, realmente, o Rubem parou de me procurar, nós ainda cruzávamos em lugares públicos, assim, às vezes nos cumprimentávamos, mas não saímos mais para o shopping depois, a coisa foi esmorecendo. Falávamos, às vezes, de pintura quando nos encontrávamos nas galerias, não muito mais que isso, e ele insistia muito em dizer que eu devia tentar fazer, volta e meia, quando a gente se encontrava, que eu devia tentar fazer uma exposição individual.
Aliás, aí eu já pulei um tempão, porque nesse intervalo ele foi para o Marrocos, ficou também 3, 4 anos lá. Foi já na volta, quando a gente se reencontrou, que houve isso. A minha primeira exposição individual foi em 65. E eu acho que foi ele que conseguiu para mim, porque, de repente, do nada, o dono da Galeria Santa Rosa, que ficava no Teatro Santa Rosa, me telefonou pedindo que queria ver minhas coisas e aí me ofereceu o espaço e falou que tanto o Carvão quanto o Rubem tinham falado nos meus quadros para ele ver. E sugeriu, ele disse, você podia pedir ao Rubem para fazer a apresentação. Por isso eu acho que houve uma gestão dele, embora na ocasião eu não percebesse. Aí eu telefonei para ele. Acho que eu pulei, não estou olhando ali, eu pulei a pitanga. Que foi antes, foi o quê? 63, por aí, 64, não sei. Logo que ele se mudou para a cobertura. E sempre, nós tínhamos falado muito em pitangas e pitangueiras ao longo desses assuntos. E aí, uma vez que eu vim de Manguinhos, eu trouxe no colo, numa cestinha, porque era a época de pitangas lá, eu trouxe umas pitangas, falei para a mamãe que eu ia lá levar, ela deixou. E eu fui lá levar as pitangas para ele, chupamos as pitangas juntos, quer dizer, mais ou menos. Eu chupei 2 ou 3, quando eu vim para mais, ele deu um peteleco na minha mão e disse, não, você já comeu muita pitanga lá, estas são minhas. E aí me disse, vou plantar. E não é aquela pitanga roxa, é a vermelhinha, tradicional. E depois, quando eu cresci, me emancipei, voltei lá outras vezes, ele me mostrou sempre, olha, aqui a pitangueira. Mas eu estava voltando à exposição, ao vernissage. Ele foi comigo ao meu ateliê. Eu tinha um ateliê no Jardim Botânico, na garagem da casa de uma amiga, e ele me ajudou a escolher que quadros entravam, que quadros eliminava e escreveu a apresentação. Nessa escolha do que entrava ou não, eu aprendi uma coisa também muito importante com ele. Então, acho que quando eu digo que me marcou, isso foi ele olhava e dizia, esse não. Esse sim, esse é bom. Esse é muito bom. Esse não é tão bom, mas isso é muito bom. Aí, quando ele introduziu essa categoria, eu disse, como não é tão bom e é muito bom? Ele disse, não é tão bom porque você não está se repetindo, você está fugindo da fórmula, você está experimentando uma coisa diferente. Já deu certo em uma porção, esse aqui, porque ele já tinha visto antes, ele estava vendo alguns dos meus em exposições coletivas há algum tempo, ele conhecia, ele disse, é muito bom, você voltou, errou, porque está tentando, não sei o quê. Então, isso de não repetir a fórmula, não ficar, não sei o quê, isso foi um aprendizado fundamental para qualquer arte, para o jornalismo, para tudo, para a gente não ficar se repetindo aí. Então, foi uma coisa muito boa também. Bom, eu acho que isso é um pouco a parte de memória. Quer dizer, tem a memória de uma vez, em casa do Marcito, quando ele falou, uma festa que ele falou a história dos meus olhos lá, que eu tinha pedido tanto antes para ele falar, ele falou depois, eu aí já estava mais grandinha. Depois, início de 66, eu casei, fui morar em São Paulo, voltei daí a 2 anos com um filho pequeno, me meti muito em política aqui, os tempos eram outros, no instante eu estava tendo que ir para o exílio, nos vimos pouco, ocasionalmente. Eu, nesse tempo, também já estava dando aula na faculdade e dei aulas sobre a obra dele, o que me obrigou a um olhar um pouco diferente. Nesse tempo, eu dei aulas para adolescentes sobre a obra dele. A gente fazia, nesse tempo não tinha esses livros para gostar de ler, antologias com vários, assim, e não se usava que os alunos tivessem um livro só de crônica do Sabino, ou do Paulo Mendes Campos, ou do Otto, ou dele.
Então, nós professores, datilografávamos tudo em mimeógrafo de álcool, em um papel diferente, rodava aquilo tudo para distribuir para os alunos e íamos lá ver. E aí eu fui me dando conta de certos procedimentos dele, que eu não lembro mais agora, não estava preparando isso, mas da consciência no uso da língua, na escolha das coisas. Então, e hoje eu fiz uma experiência assim que foi meio de abrir a esmo para ver. Se eu fosse pegar a esmo aqui para dar um exemplo. Então eu vou fazer isso, vou ler um parágrafo de uma crônica aberta a esmo que eu queria destacar. Só um comecinho, mas que é uma precisão na escolha dos tempos verbais, que é uma coisa impressionante. Reparem, eu vou ler um parágrafo só, mas reparem como ele usa os verbos no passado, quando ele vai ao perfeito, ao imperfeito, ao mais que perfeito, e a força que tem cada escolha dessas. Foi na última chuvarada do ano, e a noite era preta. O homem só estava em casa. Chegara tarde, exausto e molhado, depois de uma viagem de ônibus mortificante, e comera, sem prazer, uma comida fria. Vestiu o pijama e ligou o rádio. Mas o rádio estava ruim, roncando e estalando. Há 2 meses estou querendo mandar consertar este rádio, pensou ele com tédio. E pensou ainda que há muitos meses, há muitos anos, estava com muita coisa para consertar. Desde os dentes até a torneira da cozinha. Desde seu horário no serviço até aquele caso sentimental em Botafogo. Existe. É uma coisa, é um domínio que é muito impressionante. Aí, estava tentando ver assim um pouco, tentar falar da linguagem um pouco. Ainda sobre uma troca assim, sobre livros e linguagens, muito tempo depois, já em 83, eu publiquei meu primeiro romance, Alice e Ulisses, e encontrei pouco depois, isso eu até já contei na orelha de um livro também, foi um almoço para o Saramago em casa do Marcito, e aí encontrei Rubens, sentamos um ao lado do outro. Havia várias mesas e ele sentou do meu lado, mas em silêncio, aquela conversa contida, interrompida sempre assim. De repente ele virou para o lado e disse: eu li seu livro. Eruditíssimo. Eruditíssimo. Era uma coisa horrível para eu ouvir. Eu queria tanto que ele gostasse do que eu fazia. Eu estava virando escritora, eu estava entrando ali, puxa, eruditíssimo. Aí fez aquele silêncio, dando um nó na garganta, quase vontade de chorar. E ele disse assim, mas belíssimo. Principalmente na releitura. Uma bela novela. Bom, aí eu ganhei o dia, fui aprovada, virei PhD e saí por aí. E voltando um pouco à linguagem dele aí, eu tentei alinhavar umas coisas. Eu acho que ele tem, esse trecho que eu li, e que foi realmente apanhado a esmo, que diz tudo, ele tem uma dignidade na escrita, um domínio do idioma. Então ele fala pela alma da gente, mas com esse domínio físico, corpóreo, muito concreto. Não tem muita palavra abstrata, não tem, é uma coisa muito concreta mesmo, acho que é a palavra ali. Então para mim, quanto mais leio, penso e vejo isso, ele é um mestre como Machado de Assis e como Carlos Drummond de Andrade. É assim uma estatura de linguagem que a gente está sempre aprendendo, sempre se maravilhando. E eu acho muito impressionante agora, eu aos 70, enfim, olhando para trás, eu volta e meia
vejo traços dele, quer dizer, dessa leitura dele que ficaram em mim numa espécie de substrato do que eu escrevo, sem que eu tenha consciência e que sempre me surpreende. Não no nível da linguagem, isso nunca, claro, porque essa é única. Mas, por exemplo, há poucos dias, agora, preparando para aqui, eu li um trecho dele, reli, um trecho que fala no pavão, e ele fala que o pavão é um arco-íris de plumas, luxo de grande artista, máximo de matizes com o mínimo de recursos. Porque as cores do pavão não são feitas de pigmento, são feitas de água e luz refratados. Então, é isso. Quer dizer, ele usa isso como uma metáfora do artista, da criação artística, que é uma coisa maravilhosa, uma definição fantástica. Mas eu vi também que a minha fixação com o pavão, que me fez escrever o livro De Olho nas Penas, com o qual eu ganhei o Casa das Américas, lá em 81, e que é todo em torno deste maravilhamento com o pavão, deve ter sido por ter lido isso, sem eu lembrar agora, pela data que essa crônica tem. E isso ficou. Eu vi, lendo esse trechinho do pavão, eu vi que, por exemplo, em outro romance, aí um romance meu para adultos, que é o Aos Quatro Ventos, que eu tenho um personagem e toda uma linha de imagens, que é um personagem calcado no Augusto Ruschi, que era outro assunto comum nosso, porque meu avô era muito amigo do Augusto Ruschi, e então era outro que ambos conhecíamos, outro capixaba. No meu livro, eu faço tudo em torno do beija-flor, que é a outra ave que tem esse mesmo fenômeno da iridescência, de não ter pigmento na pena, mas é feito com água e luz, né? Mas eu exploro muito isso como um símbolo da criação literária no meu livro. E aí, quando eu olhei isso, eu digo, danado, porque isso ficou. Eu devo ter lido isso e ficou, e eu não tinha consciência. Num outro livro, meu livro de poemas, Sinais do Mar, eu tenho um poema que só muito mais tarde, bem recente também, eu reparei que é filho direto de uma crônica dele, uma crônica que ele escreveu antes de eu nascer. A linguagem é completamente diferente, o meu é um poema, é eruditíssimo, o dele é simples, mas está lá. E eu vou terminar lendo esta crônica, porque eu acho que de todas é uma, todo mundo tem uma preferida, ou pelo menos durante 10 minutos uma preferida. Em seguida a gente lê O Sino de Ouro, já não é essa. Aí A Primeira Mulher do Nunes, não é essa. Aí você vai passando de um para o outro, mas eu acho que hoje o meu vai ser esse que eu vou ler. Mas só tematicamente que esses ecos ficam, porque a linguagem dele é única, inigualável. É a característica mais marcante do Rubem. Ele desliza pela linguagem, sem pressa, como um rio num remanso, devagarzinho, preguiçoso, um rio de meandros, no empuxo da linguagem oral e na depuração que reduz ao essencial, acho que toda a memória literária de séculos, que a gente, com essa tradição da escrita de qualidade. Aliás, um parênteses, uma nota ao pé de página, a adaptação que ele faz do Cyrano de Bergerac para jovens, tem a tradução dos poemas que o Cyrano diz e que é absolutamente fantástica. Ele aí mostra o lado poeta dele, esses poemas traduzidos por ele, do Rostand, do Cyrano, traduzidos por ele, são uma obra-prima. E ele vem com essa linguagem despretensiosa, como quem vai flanando pelas ruas de uma cidade, ou à deriva num barco, ou como a maré que vai subindo devagarzinho, em cada onda, um pouquinho mais, e a gente, de repente, quando olha, já a maré cheia, e você não percebeu que cada marola estava mais, enfim. E essa linguagem pode levar a uma espécie de uma epifania repentina, que normalmente é característica do conto e que os bons cronistas apreendem isso e utilizam, mas ela pode nos levar muitas vezes nele a uma coisa
bem diferente dessa epifania e que é raríssimo e que eu acho que o caracteriza bastante, que é uma gradativa sensação de completude, de beleza. Você vai indo e acaba numa coisa assim que está satisfeito, não quer mais nada. Aquilo é total, é pleno, nada mais falta. Eu acho que raríssimos escreveram tão bem em nossa língua, e em qualquer língua, mais raros ainda, trazem tão forte ao leitor a irmandade que existe entre homem e bicho, mar e terra, árvore e água, enfim, tudo isso é quase franciscano. Ironicamente, naquele que é considerado o gênero mais efêmero de todos, a crônica, é por aí que Rubem Braga ganha fora de eternidade. E eu vou terminar, então, lendo essa crônica que eu adoro. A Maria do Carmo sabe porque eu li outro dia em casa dela, mas eu quero ler de novo. Chama Mar, e é de 1938. A primeira vez que vi o mar, eu não estava sozinho. Estava no meio de um bando enorme de meninos. Nós tínhamos viajado para ver o mar. No meio de nós, havia apenas um menino que já o tinha visto. Ele nos contava que havia 3 espécies de mar. O mar mesmo, a maré, que é menor que o mar, e a marola, que é menor que a maré. Logo, a gente fazia ideia de um lago enorme e 2 lagoas. Mas o menino explicava que não. O mar entrava pela maré e a maré entrava pela marola. A marola vinha e voltava, a maré enchia e vazava. O mar às vezes tinha espuma e às vezes não tinha. Isso perturbava ainda mais a imagem. 3 lagoas mexendo, esvaziando e enchendo, com os rios no meio, às vezes uma porção de espumas, tudo isso muito salgado, azul e com vento. Fomos ver o mar. Era de manhã, fazia sol. De repente, houve um grito. O mar. Era qualquer coisa de largo, de inesperado. Estava bem verde perto da terra e mais longe estava azul. Nós todos gritamos numa gritaria infernal e saímos correndo para o lado do mar. As ondas batiam nas pedras e jogavam espuma que brilhava ao sol. Ondas grandes, cheias, que explodiam com barulho. Ficamos ali parados, com a respiração apressada, vendo o mar. Depois o mar entrou na minha infância e tomou conta de uma adolescência toda, com seu cheiro bom, seus ventos, suas chuvas, seus peixes, seu barulho, sua grande e espantosa beleza. Um menino de calças curtas, pernas queimadas pelo sol, cabelos cheios de sal, chapéu de palha. Um menino que pescava e que passava horas e horas dentro da canoa, longe da terra, atrás de uma bobagem qualquer, como aquela caravela de franjas azuis que boiava e afundava, e que afinal queimou a sua mão. Um rapaz de 14 ou 15 anos que nas noites de lua cheia, quando a maré baixa e descobre tudo e a praia é imensa, ia na praia, sentar numa canoa, entrar numa roda, amar perdidamente, eternamente, alguém que passava pelo areal branco e dava boa noite. Que andava longas horas pela praia infinita para catar conchas e búzios crespos e conversava com os pescadores que consertavam as redes. Um menino que levava na canoa um pedaço de pão e um livro e voltava sem estudar nada, com vontade de dizer uma porção de coisas que não sabia dizer, que ainda não sabe dizer. Mar maior que a terra, mar do primeiro amor, mar dos pobres pescadores maratimbas, mar das cantigas do Catambá, mar das festas, mar terrível daquela morte que nos assustou, mar das tempestades de repente, mar do alto e mar da praia, mar de pedra e mar do mangue. A primeira vez que saí sozinho numa canoa, parecia ter montado num cavalo bravo e bom. Senti força e perigo, senti orgulho de embicar numa onda um segundo antes da arrebentação. A primeira vez que estive quase morrendo afogado, quando a água batia na minha cara e a corrente do arrieiro me puxava para fora, não gritei nem fiz gestos de socorro. Lutei sozinho. Cresci dentro de mim mesmo. Mar suave e oleoso, lambendo o batelão. Mar dos peixes estranhos. Mar virando a canoa, mar das pescarias noturnas de camarão para isca.
mar diário e enorme, ocupando toda a vida. Uma vida de bamboleio de canoa, de paciência, de força de sacrifício sem finalidade, de perigo sem sentido, de lirismo, de energia. Grande e perigoso mar, fabricando um homem. Este homem esqueceu o grande mar, muita coisa que aprendeu contigo. Este homem tem andado por aí, ora aflito, ora chateado, dispersivo, fraco, sem paciência, mais corajoso que audacioso, incapaz de ficar parado e incapaz de fazer qualquer coisa, gastando-se como se gasta um cigarro. Este homem esqueceu muita coisa, mas há muita coisa que ele aprendeu contigo e que não esqueceu, que ficou obscura e forte dentro dele, no seu peito. Mar, este homem pode ser um mau filho, mas ele é teu filho, é um dos teus. E ainda pode comparecer diante de ti gritando, sem glória, mas sem remorso, como naquela manhã em que ficamos parados, respirando depressa perante as grandes ondas que arrebentavam. Um punhado de meninos vendo pela primeira vez o mar.